Olá, tudo bem? Eu fiz uma live com a professora Fabi Cruz, do Instituto Musicando, e o tema da live era música e idosos. No entanto, a gente acabou conversando também sobre outras coisas, um pouco da minha história, da história dela, e falamos sobre o uso da música de maneira geral, sobre a musicoterapia. Então, não deu tanto tempo, né, como a live é de 1 hora, para aprofundarmos um pouquinho mais o assunto sobre música e idosos. Por isso eu vou gravar esse vídeo. Eu quero complementar a nossa live com alguns pontos que eu acho que são importantes, principalmente para quem vai começar a trabalhar com essa faixa etária. Ok? Vamos lá? Bom, para começar, eu te faço uma pergunta. Como você definiria o que é saúde? O que é ser saudável? Você já parou para pensar sobre isso? O conceito de saúde nos dias atuais, ele é um conceito mais abrangente do que a ausência de doenças, mas ele está diretamente ligado à qualidade de vida de forma global, né? Então, ser saudável, ele tem saúde física, mental, social, espiritual. É uma busca da plenitude, vamos dizer assim, de uma saúde que é global. E a música é, portanto, uma ferramenta valiosíssima para a promoção de saúde e qualidade de vida, né? Porque a música, segundo Maria de Lourdes Sequefe, ela afeta todas as nossas dimensões humanas, a dimensão fisiológica, cognitiva, psicológica, espiritual e social. Então é muito importante que a gente saiba formas efetivas de usar essa ferramenta, com muita responsabilidade, né? Independente da faixa etária do nosso público. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes também faz uma afirmação de peso sobre o valor da música. O melhor recurso para desenvolver conexões no cérebro é a música. Pensando no processo de envelhecimento, de maneira geral, nós temos 3 grandes impactos: o impacto fisiológico, impacto cognitivo e impacto psicossocial. O que quer dizer isso? Vamos falar de algumas mudanças para você ter uma ideia. Modificações fisiológicas que acontecem no processo de envelhecimento. Mudanças nos órgãos dos sentidos. Por exemplo, a perda da sensibilidade auditiva. Então esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. O volume da minha voz, o volume da música utilizada, seja gravada ou ao vivo, né? Aumento de gordura na região abdominal, perda de água corporal, perda de força muscular, modificação nas articulações, né? Então a gente percebe muitos idosos, mesmo os que estão bem, gostam de ficar sentados. Eu, nos meus encontros, eu sempre proponho ideias, atividades que eles têm que se movimentar. Então eu começo, por exemplo, com uma canção de acolhida e vou para um aquecimento corporal. Esse aquecimento, alguns encontros é feito sentado e outros em pé, né? Sempre no nosso encontro, que dura 1 hora, 1 hora e 15, eu vou mesclando esse senta-levanta, né, para que esse idoso possa se movimentar. E movimentos de membros inferiores e superiores, movimentos que eles não estão acostumados a fazer, por exemplo, né? Então eu posso propor uma dança, uma coreografia, uma dança sênior que tem que mexer o pé, rodando o pé, tem que mexer os dedos, né? Tem que mexer os ombros, então coisas diferentes, né? Para que movimente o corpo como um todo. O outro impacto, modificações cognitivas, lentidão nos processos mentais. Então eu posso propor atividades que exijam o pensar, né, o raciocinar, né, o se concentrar, prestar atenção,
Então, jogos com regras. Diminuição da capacidade de aprender com facilidade novas informações. Então, incentivar justamente essa concentração, esse pensamento, levar coisas novas, né? Levar coisas desconhecidas. Acontece lentidão do raciocínio, redução dos recursos atencionais e esquecimentos mais frequentes. A música é excelente para se trabalhar a memória. É um recurso muito valioso. Então, eu faço jogos com os meus idosos, por exemplo, eu faço o Jogo da Velha, né? Tem um vídeo no meu canal, Jogo da Velha Musical. O que eu fiz nesse jogo? Eu selecionei músicas, supostamente da história de vida deles, inventei charadas para essas músicas, né? Fiz afirmações erradas, fiz perguntas e montei um jogo da velha no chão com bambolês. Levei as fichinhas de EVA de cor amarela e azul e dividi a turma em 2 grupos. E aí eu ia fazendo a pergunta para cada grupo e se o grupo acertasse, ia lá e colocava no tabuleiro do jogo da velha. E a cada rodada correspondente àquela música, eu colocava a música, né? Então elas tinham um instrumento na mão ou não, pode ter ou não, e aí canta, conversa, né? Então eu fiz um jogo que trabalhava a memória, né? Eu faço vários jogos, jogo da bomba, tem muitos jogos que eu trabalho que busca desenvolver, ativar o pensar, o raciocínio, a memória, né? E o outro impacto, o grande impacto do envelhecimento, são as modificações psicossociais. Então, mudança de papel social, né? O idoso se aposenta, o idoso fica viúvo, tem um afastamento dos filhos, tem o tempo ocioso, tem a solidão, fica deprimido, né? Então, baixa autoestima e isolamento social. Então, a música é um recurso socializador, é um recurso integrador. Então, propor atividades que promovam o toque, que promovam a roda, que promovam a partilha, né? Tudo isso eleva a autoestima, trabalha o pertencimento de grupo, trabalha a autovalorização. É muito importante. Então, nos meus encontros, eu sempre eu parto dessas necessidades e aí eu vou bolar as propostas, não o contrário, né? Eu não levo as atividades porque eu acho as atividades legais, interessantes. Eu parto das necessidades para criar as atividades, né? É esse o movimento que eu faço. Então, os meus encontros, eu busco promover estímulos, oportunidades para o desenvolvimento dessas questões, né? Olhar para a movimentação corporal, para o aspecto cognitivo e para o aspecto psicossocial. Bom, e agora vamos a algumas dicas práticas. Primeiro ponto que eu quero comentar: não infantilize os idosos. Pessoas inexperientes, é muito comum que as pessoas inexperientes com essa faixa etária tenham uma falsa ideia que idoso volta a ser criança. Isso não é verdade. Nós nunca voltamos a ser crianças, né? Quando nós éramos crianças, nós estávamos descobrindo o mundo. Nós tínhamos uma pureza, uma inocência, uma imaturidade própria da nossa idade, né? E o mundo a ser descoberto. O idoso é alguém que está do outro lado. Ele já viveu tudo isso, viveu até mais experiências do que a gente, tem muita sabedoria de história vivida, né, experiências vividas, então não volta a ser criança. O que eu acho que gera essa dúvida, talvez, porque idosos, sobretudo em processo demencial, são muito vulneráveis, né, e essa vulnerabilidade é similar à infância, né? As crianças são vulneráveis, os idosos são vulneráveis, mas não quer dizer que o idoso voltou a ser criança. Então, cuidado com lindinho, bonitinho, que é aguinha, remedinho, né? Quando eu estava começando a trabalhar com os idosos, uma idosa, ela chegou para mim e falou, me acolheu, e ela disse: eu vou te fazer um pedido.
não nos trate como retardados. Ela disse exatamente com essas palavras. O que é isso? Ela devia estar já gato escaldado, né, dessa experiência, e ela me fez esse pedido. E usou essa palavra forte. Não nos trate como retardados, né? Então, cuidado. Muita atenção para não infantilizar os idosos. Uma outra dica prática que eu acho muito importante. A gente tem que conhecer o nosso idoso, o nosso grupo, para que a gente proponha os desafios na medida certa. Nem muito fácil, que desmotiva, e nem muito difícil, porque também desmotiva, né? Se é algo inatingível para aquele grupo, para aquele idoso, o idoso vai ficar desmotivado, chateado, né? Poxa, eu não consigo fazer. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar atento, né? Quem é o meu idoso? Que momento do processo de envelhecimento ele está vivendo? Se ele está em algum processo demencial, né? Ter sempre esse olhar para propor os desafios na medida certa. Uma outra dica muito importante, o repertório. Que repertório usar? O que a gente mais ouve falar é use músicas que fizeram parte de sua história de vida. Essa dica realmente funciona, é muito boa, né? Eu uso demais e eu tenho um complemento para fazer nessa dica. Você pode fazer o cálculo da curva de reminiscências. O que é isso? Você pega a idade do seu idoso ou a idade média do seu grupo e você calcula de trás para frente qual é o período que eles tinham entre 15 e 30 anos. Essa faixa de 15 a 30 anos, segundo as pesquisas, é a faixa que é a faixa mais importante da nossa história com relação à música, a lembranças musicais, a faixa dos 15 aos 30. Por isso, é um período que fatalmente, né, se você fizer essa conta, você vai acertar as músicas que esse idoso gostava de ouvir, que esse idoso ouviu, que vão trazer memórias, que vão evocar memórias autobiográficas. Agora, tem um outro aspecto que também vale a pena trazer, que eu li no livro Quaternos de Musicoterapia e Coda, da musicoterapeuta Lia Rejane Barcelos, e ela fala sobre a importância de também se apresentar repertório desconhecido, música nova. Ela faz uma alusão ao mito de Narciso, como se eu levar somente músicas que o idoso conhece, eu mostro um espelho para ele e falo, se veja. E que eu tenho que propor novas avenidas musicais. Então, eu também levo sempre músicas desconhecidas, que também vão aguçar o pensamento, aquilo que a gente já falou. Então, repertório, né? E os instrumentos. Os instrumentos de percussão são os mais indicados. Que cuidados a gente deve ter? O peso e o formato. Se você confecciona instrumentos, cuide da beleza estética e da qualidade sonora. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostro vários instrumentos que eu confeccionei. Pode, de repente, ajudar você te dando algumas ideias. Cantar, cante com os seus idosos, né? Não importa se está cantando desafinado, eu não sou cantor, cante. Cantar, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem um vídeo que ela fala sobre isso, sobre toda a ginástica que é feita na musculatura do aparelho fonador, que fica flácido com o envelhecimento, como é muito importante o cantar com os idosos. Eu também utilizo os recursos extramusicais. Aqui também um ponto que eu acho importante falar. Eu já vi muita gente falando que lúdico é próprio da infância. Eu discordo. O lúdico, para mim, é próprio do ser humano, né? Nós gostamos do lúdico, nós gostamos do colorido, nós gostamos da fantasia, faz parte da nossa natureza. Então, eu uso parachute, eu uso banda elástica, eu uso fitas, eu uso lenços e eu percebo o quanto isso agrada. Isso não é infantilizar os idosos, isso é buscar a correspondência à nossa natureza. Mais um ponto muito, muito importante, atenção à postura.
né? A postura do sentar, a postura do agachar. Então a gente tem que ser modelo para eles, né? Se a gente trabalha com grupo, não vai chamar atenção nominalmente, mas a gente pode dizer: estamos em duas cadeiras, a cadeira que é a cadeira e a cadeira do nosso corpo, né? Então posicionar as plantas dos pés, apoiar a coluna, quando se agachar também cuidado, atividades cuidado com o joelho, né? Bom, eu quero compartilhar agora 2 livros de cabeceira. Neuropsicologia do Envelhecimento. Esse livro, olha, parece uma bíblia. Ele é maravilhoso. Ele me ajudou e me ajuda muito, 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 muito. Aqui tem, vou dar uma lidinha em alguns tópicos para vocês. Olha só o que traz aqui. Aspectos do envelhecimento, conceitos sobre envelhecimento, modificações fisiológicas, psicossociais, envelhecimento normal do sistema nervoso, envelhecimento patológico, saúde mental, funções cognitivas, linguagem e comunicação, funções executivas, memória e envelhecimento saudável, estimulação cognitiva, plasticidade cerebral, exercício físico, engajamento social, lazer. Olha quanta coisa importante: declínio cognitivo, reabilitação das atividades diárias, farmacopeia e envelhecimento cognitivo. Então, é muita coisa. E esse outro, Envelhecimento, um olhar interdisciplinar. Também um livro muito bacana. Tem sobre atividades básicas da vida diária, atividades instrumentais, avançadas, representações sociais, violência contra o idoso, alimentação, saúde bucal, medicamentos, plantas medicinais, envelhecimento e sexualidade, anemia, quedas, o profissional da saúde, ação preventiva e educativa na saúde do idoso. Então, assim, né, esses são apenas 2 exemplos, eu tenho outros materiais. Isso eu comentei na live e vou reforçar aqui: a importância de se estudar. É muito importante, né? Não dá pra gente ser irresponsável e achar que a gente tem um pacote de propostas musicais e falar que está pronto para trabalhar com idoso, né? De jeito nenhum. A gente tem que estudar muito. E não há saber que se esgote, a gente sempre tem coisas para aprender, né? Estejamos abertos e conscientes disso, né? Sempre há o que se estudar, o que se aprender. Eu te proponho um exercício. Assista aos vídeos do meu canal, do Trabalho com Idosos, e busque identificar nas propostas qual ou quais os impactos do processo de envelhecimento que essa proposta está focando, que ela busca manter, desenvolver, estimular, contribuir, né? Então, se a atividade é mais focada para o âmbito fisiológico, para o âmbito psicossocial, para o âmbito cognitivo. Claro que nem tudo é estanque, essa daqui é psicológica, essa daqui é cognitiva, né? Um jogo musical pode atender a todas essas dimensões, né? Mas aí pode ter uma balança, tá mais para essa, tá mais para aquela, ok? Faça esse exercício que eu acho que vai ser interessante e vai te ajudar. E se você ainda não baixou o meu e-book sobre o uso da música em idosos, vai lá no site, tem o link do site aqui no próprio canal do YouTube, no canto direito. Entra no site, entra em e-books e baixa o seu e-book, é grátis. Certo? Então eu queria compartilhar essas dicas com vocês, esses pontos que eu acho muito importante e que a gente acabou não conversando na live porque não houve tempo. Me coloco à disposição. Quem quiser conversar mais, pode me chamar. Um abração e muito obrigada.